muita gente não gosta das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que a gente tem que ter uma conversa sobre essas medidas, puxando aqui, o Gabriel puxando a Flávia. Mas as medidas cautelares estavam postas. E a gente pode argumentar que tinha uma certa ambiguidade nessas medidas cautelares nos momentos iniciais, entendeu? Mas vem cá, pode dar entrevista? Não pode? Tudo mais. Cara, depois de muitas perguntas e muitas dúvidas, o Alexandre reiterou a natureza das medidas cautelares. Era evidente que não era para o ex-presidente Jair Bolsonaro arranjar um jeito de sair em rede social. Era evidente que não era para o ex-presidente Jair Bolsonaro incitar seus torcedores, sua claque, seus eleitores contra o Supremo Tribunal Federal. Era evidente que não era para ele fazer nenhum tipo de movimento que sinalizasse, entendeu, para alguma nação estrangeira, a gente está falando evidentemente dos Estados Unidos, que, olha só, para vocês forçarem a barra, é para vocês aumentarem a punição, é para vocês aumentarem a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. E o que o Bolsonaro fez no domingo? Ele fez todas as três coisas. Ele participou pelo celular, em São Paulo, no celular do Nicolas, no Rio, no celular do Flávio Bolsonaro. Ele participou de uma ação popular, de uma manifestação pública, em que os comentários dele, ou a intenção daquela manifestação era o quê? Era puxar mais pressão por parte dos Estados Unidos e fazer uma grande demonstração, não só de apoio ao Bolsonaro, mas de pressão sobre o Supremo a respeito desse julgamento. E produziu, com isso, material para as redes sociais do Nicolas, para as redes sociais do Carlos, para as redes sociais do Eduardo, para as redes sociais do Flávio. Mas, Luísa, foi um strike. É quase que como todas as medidas cautelares, ele pegou todas. Aí a expectativa qual é? A expectativa é de prisão. Então, agora, veja, o ponto que eu estou tentando fazer aqui o Bolsonaro sabia exatamente o que ia fazer, o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia colocar o Alexandre numa posição que ou prende ou se faz de bobo. E o Alexandre não é exatamente aquele perfil de ministro do Supremo que a gente espere que fique se fazendo de bobo. Vou fingir que não vi e tudo mais, entendeu? Na frente de todo o Brasil. Então é isso. Ele cavou. Agora a questão é por que ele cavou. A tese de muita gente, tanto na direita quanto na esquerda, é o seguinte. Olha, o Trump tem essa ideia na cabeça de que o hemisfério ocidental, os americanos chamam a gente e está correto, né, geograficamente, eles fazem essa referência com muita frequência ao Western Hemisphere, né, o hemisfério ocidental, ou seja, as Américas. Uhum. O Trump é meio um Monroe na cabeça dele, né? Ele olha para as Américas e acha que isso aqui é tudo meu quintal. Do Canadá para baixo é zona de influência dos Estados Unidos, essa cabeça geopolítica meio século XIX mesmo, essa é a lógica dele, é assim que ele pensa. Quando ele encontra alguém aqui disposto a entregar a chave, aí já era, né? E aí tem esse episódio que mais de uma pessoa descreveu e vários jornalistas brasileiros que estão nos Estados Unidos ouviram, que é o seguinte, olha, a coisa do uso da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes surge no momento que o Trump ouviu que o Bolsonaro tinha ganhado uma tornozeleira eletrônica. Então, na cabeça do presidente Donald Trump, isso é assim que os bolsonaristas estão pensando e é assim que os jornalistas brasileiros em Washington estão ouvindo, tá? Colegas nossos brasileiros em Washington estão ouvindo. Que o Trump ficou indignado quando soube que puseram uma tornozeleira eletrônica do Jair Bolsonaro, e ficou indignado com uma cabeça meio assim, como assim eles estão me desrespeitando? Eles não estão entendendo o que eu estou exigindo? Eles não estão cumprindo meus desejos? Então taca uma lei Magnitsky. Então a minha tese, e não é só minha, é de que o Bolsonaro não só cavou essa prisão, como ele cavou justamente para que o Trump fique mais indignado e traga mais pressão sobre o Brasil. Esse, me parece, é o jogo que eles estão fazendo. Porque eleitoralmente isso só vai colar com o público dele mesmo, né? Essa coisa só de eu tô sendo perseguido, coitado mas de mim. É mais do que isso que ele quer, né? Ele quer forçar essa situação para que, no fim das contas, não só ele esteja livre para concorrer à presidência da República, não só esteja livre, como esteja livre para concorrer à presidência. Uhum. Mas vamos chamar
turma aqui. Gabriel Azevedo, qual é a sua tese, doutor Gabriel? Tudo bom, Pedro, Flávia, Luísa? Olá. Olha, gente, medida cautelar não é morango do amor, né? Não dá para você aproveitar a medida cautelar como se ela pudesse ser saboreada sem fim, né? Aliás, até o morango do amor pede alguma parcimônia. Ontem saiu um plantão da Globo, só não era esperado por quem nunca saboreou ou folheou o Código de Processo Penal. É tão óbvio, sabe? Ou seja, para quem ainda não entende tão bem, a medida cautelar é uma chance, é uma oportunidade que o juiz te dá para que você, que já está sendo verificado como alguém que atrapalha o processo ou, de alguma maneira, está prejudicando o julgamento, ao invés de ser preso, possa, de maneira cautelar, ter algum tipo de privação de liberdade no lugar. É o artigo 319 do Código de Processo Penal. E, gente, para além dessas alternativas, volta um pouquinho no CPP e vê lá o artigo 312. Descumpriu, prisão. Não tem nenhum segredo nessa história. O que eu sinto nisso tudo, Pedro, é que é muita bala, muito tiro e pouca mira. Sabe, nós já estamos aqui, eu estou contabilizando, é o 5º programa desde que esta temporada desta novela nacional começou. Já são várias temporadas, né, nesse nosso seriado. Agora nós estamos na temporada que envolve o tio Sam. E o Churchill, dizem que ele tinha uma frase, é atribuída ao Churchill, na verdade, não se sabe se foi ele exatamente que falou, mas ele dizia que os americanos, você pode contar com os americanos, como é que sim, você pode contar sempre com os americanos para fazer a coisa certa, depois que eles tentem todas as coisas erradas, sabe? Em relação ao estilo meio atabalhoado que envolve os Estados Unidos da América em conflito. Eu acho que é importante a gente destacar 3 pontos dessa história. O primeiro, o jurídico. O segundo, o político nacional. E terceiro, o político internacional. Do ponto de vista jurídico, é aquilo. Não adianta muito a gente ficar discutindo, Pedro, com quem não quer ler os códigos penais, o Código Penal, o Código de Processo Penal, ir nos artigos e responder um questionário de prova ou de simulado. Né? Essa discussão é a mais fácil nessa história. Quantas vezes nós vamos ter que explicar para pessoas que são assim, burras, né? Analfabetas jurídicas, em relação a essa pantomima que sempre se repete, mas é o mesmo juiz que prova, julga. Não, filho, não. Não tem nada disso. Entenda o que é a Polícia Federal, o que é o Ministério Público Federal, o que é o Supremo Tribunal Federal, o que é a turma, o que é o juiz relator. Então, assim, se você vai discutir juridicamente esse caso todo, com a lei de defesa do Estado Democrático, com todas as provas e tal, você vai ter as pessoas que já firmaram a sua ideia, independente dos fatos, e não adianta muito discutir, não. O máximo que ela vai poder fazer contigo é não querer mais ouvir as suas comprovadas provas de que a situação está toda dada. Então, juridicamente, você tem um ex-presidente preso, porque descumpriu medida cautelar. O julgamento vai se dar no 2º semestre e vai ser muito surpreendente se ele não for condenado. Então, a verdade é, Bolsonaro é um homem cumprindo uma prisão preventiva e possivelmente vai ser condenado e vai cumprir uma pena. E está fora do jogo eleitoral de 2026. Ponto. O resto é esperneio. E o esperneio, claro, numa democracia, é justo e válido. Espernear todo mundo pode, em praça pública, nas avenidas. É direito democrático espernear. Agora nós vamos para um cenário político. O que está acontecendo a partir dessa prisão de ontem, Pedro, são 2 correntes, ao meu ver. A primeira é que, para o governo e para o Lula, que possuem uma sorte invejável, desde que esse assunto voltou à baila, a economia, os problemas do escândalo no INSS,
os problemas de articulação política no Congresso. Todos os problemas reais do Brasil real ficaram em segundo plano no noticiário, no comentário das pessoas. E é claro, portanto, que o governo vai querer esquentar esse assunto e falar desse assunto e tratar do Bolsonaro preso até onde puder. E mais do que isso, e vem aí uma armadilha importante, né, que precisa ser observada. Haverá uma tentativa do governo, do PT, do Lula, de tentar colocar qualquer pessoa que não apoia o governo e que não apoia a reeleição do presidente Lula como alguém que ajuda ou corrobora com o bolsonarismo. E, claro, do lado do Bolsonaro, pego aqui a segunda vertente, há um truque em andamento que mantém refém uma série de patetas, uma série de pessoas que querem sim e têm o direito de disputar a eleição do ano que vem, mas que as mantém refém de um bolsonarismo que eu aqui aposto a longo prazo não abrirá mão de ter como candidato alguém da família. Porque fica evidente nessa história toda que a família Bolsonaro se considera uma espécie de aristocracia tupiniquim, única e exclusiva detentora do que pode ser o poder no Brasil, né? E nessa pataquada estão caindo igual patinhos. Eu acho que poucos estão caindo tanto como o governador do estado de Minas Gerais, né? O meu conterrâneo Romeu Zema. Poucos têm sido tão pamonhas nessa história de querer ser o mais bolsonarista entre os bolsonaristas e de querer, obviamente, lambê-lo em partes que eu não preciso citar aqui, de uma maneira que é, assim, muito pouco mineira. É de envergonhar qualquer mineiro ver um governador de estado questionar se o BRICS pode ser um bloco porque os países que fazem parte dele não são cristãos. Um homem tão rico, tão cheio de grana, eu que não tenho assim dinheiro, já tive a oportunidade de ir a Nova Delhi, né? de ir a Varanasi, de visitar a Índia e perceber, vejam bem, que lá não há o cristianismo em larga escala. E nem por isso nós não podemos ter uma transação comercial. E o que é patético nessa história é que Minas Gerais está, nesse momento, pleiteando um empréstimo no Banco do BRICS. E o nosso chefe de governo promete uma pataquada dessa. Então, duas vertentes. Para o lulismo, claro, é muito importante manter esse fogo quente e colocar a peste de qualquer pessoa que não esteja apoiando o lulismo de uma espécie de apoio do bolsonarismo. E, no âmbito da oposição, você tem sempre a divisão de duas vertentes, entre aqueles que ficam entre a cruz e a caldeirinha nessa história e os outros que acreditam piamente, tal como o pamonha do governador Romeu Zema, de que ele vai ser ungido pelo bolsonarismo. Ei, você que está comigo aqui no YouTube, já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas, eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.